um prazer estar aqui mais uma vez na Fraternidade Francisco de Assis. E hoje nós estamos aqui com a Delmar Franco, que é a apresentadora do programa Transição, tem programas na Rádio Boa Nova e em diversas atividades no meio espírita. E hoje estará fazendo também o lançamento do seu CD, Desejo e Vontade. Delmar, por favor. Olá a todos. Como aprendemos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, que possamos ser instrumentos de paz. Então, como ouvimos na casa muitas vezes essa questão da transformação, eu sempre busquei saber como fazer essa transformação, de que maneira. Porque nós lemos os livros, lemos o livro dos Espíritos, lemos o Evangelho e vamos procurando encontrar caminhos e formas. E ao longo desses anos nós encontramos um roteiro que vamos passar agora, trazendo aí algumas diretrizes, algumas dicas, né? E vamos começar, então, principalmente para aqueles que trabalham dentro das casas espíritas ou que trabalham como voluntários, enfim, é um roteiro, vamos acompanhar juntos. Nós vamos começar falando das questões do nosso corpo físico. Nós encontramos, dentro de muitos pontos da obra de Kardec, a importância de cuidar do corpo e do espírito. Encontramos. E como é que nós cuidamos, então, do nosso corpo, que é o templo da nossa alma? Temos 3 caminhos. Primeiro, é o sono. Como é que anda o sono? Alguns eu vejo que eles estão bocejando. É falar desse assunto para dar sono, né? Como é que está? Nós nos cuidamos do sono, nós preparamos o nosso sono. Quais são... nós ficamos agitados, ficamos pensando em muita coisa antes de dormir, temos sono agitado, acordamos cansados, muitos reclamam de insônia, nunca se vendeu tanto medicamento para dormir. Sendo que o sono é um processo natural, ou deveria ser, pelo menos. Então, esse é o primeiro ponto importante de observarmos, de colocarmos no nosso roteiro. A quantas anda o meu sono? Uma vez que eu faço essa análise, eu vou começar a cuidar. Cuidar de que maneira? Preparar o momento do sono. Eu tenho aparelhos ligados no quarto, aparelhos eletroeletrônicos, porque quem é sensível, muitas vezes há uma interferência desses campos eletromagnéticos naquele que vai dormir, não é? E preparamos também com uma leitura amena, porque muitas vezes a pessoa, eu tenho o hábito de ler. E ela fica com aquele livro, ela fica tão ligada e tão presa no livro que ela lê e acaba não conseguindo dormir direito. Ou então, ela se habitua, ela lê e dorme, lê e dorme. E o cérebro, ele linka uma coisa com a outra. A pessoa, se ela não tiver algo para ler, ela não consegue dormir com o tempo. Então, o dormir deveria ser um processo bem suave e natural. E também, preparação que nós sabemos para o sono, por quê? O corpo, ele dorme porque ele necessita do descanso. Mas o espírito dorme? Não, o espírito não dorme. Então, precisamos também nos preparar para as atividades que vamos ter nesse período. E também sabendo que, no novo dia, aí estamos com as energias renovadas. Segundo ponto, ainda para o corpo, a alimentação. Como é que nós cuidamos da nossa alimentação? Porque existem tantas dietas. Vocês já pararam para olhar, às vezes, uma banca de jornal? A quantidade de dietas que existe? Mas você já parou para observar o seu corpo? Que tipo de alimento? Porque às vezes você, outro dia, no programa Evoluir, no comecinho, o Dr. Reinaldo, a gente coloca sempre um CD para que os ensinamentos dele continuem ao longo do tempo. E ele dizia no CD, numa segunda dessa, às vezes o meu psiquismo, ele gosta de um determinado alimento, mas na hora que eu como, meu estômago, toda a questão física, biológica, não se dá bem. E às vezes a pessoa continua insistindo e levando então à dispepsia, levando aos maus estares, né? Então é importante que a gente cuide da alimentação e observando o seu psiquismo, observando no momento que você está vivendo, na etapa de vida, se é mais jovem, se é mais idoso, se você tem um metabolismo mais ágil, se é um metabolismo mais lento, você está numa vida mais agitada, mais tranquila. Então, que a alimentação possa corresponder no sentido de auxiliar no processo desse crescimento espiritual que nós falamos aqui.
Há, inclusive, entre muitas das teorias, algumas que falam de acordo com os centros de força, alimentos propícios para esses centros de força. Então, já muita coisa é estudada e você vai analisar e ver aquela que melhor te cabe. Uma outra questão também é, além do sono, da alimentação, nós temos a questão da atividade física. O corpo foi feito para o movimento. E é tão importante que encontremos uma forma de nos movimentarmos, de que, de preferência, te dê alegria. Então, se você gosta de caminhar, caminhar, se você gosta de nadar, se você gosta de dançar, o que você gosta, o que te dá alegria? Isso é muito importante para manter o corpo em movimento. Já se sabe que a osteopenia, que é um estágio anterior da osteoporose, você tem aí no caminhar, quando você caminha, então é no atrito que o cálcio é liberado. Então não adianta só tomar cálcio, se você não caminha e não há esse atrito. Então é muito importante que possamos ter uma atividade física. Bom, e para que isso? Por que é importante o sono, alimentação e atividade física? Porque a longevidade está aumentando no planeta? Muito. Já se fala abertamente que, nesta encarnação, já poderemos viver 120 anos. Nós temos, na nossa casa aqui também, o Coelho estava me dizendo agora há pouco, olha, temos aqui dirigentes aí com 70, 80 anos. Então, nós sabemos que é possível. E é muito importante, então, já que a longevidade está aí, nós temos o quê? Qualidade de vida, porque se temos 120 anos, como nós vamos viver essa idade? Né? Se cuidarmos adequadamente, nós vamos ter o quê? Saúde. E é tão importante, porque, vocês já imaginaram, nós que já sabemos da reencarnação, se não cuidamos bem do nosso corpo, vamos à desencarnação. Pelo excesso ou pela falta de tudo isso, do sono em excesso, sono em falta, alimentação em excesso ou falta de alimentação, atividade em excesso ou falta dela. Se vamos para a desencarnação, daqui a pouco estamos o quê? Novamente na fila da encarnação. E aí temos novamente a gestação, e vamos caminhar, engatinhar, caminhar, falar, ir para a escola outra vez, todo um processo. Já estamos no momento em que estamos, com a idade em que estamos, com a possibilidade de aproveitar ao máximo esta encarnação. Então, essa é a primeira dica no processo de transformação. E a novidade boa qual é? Existe a possibilidade, hoje em dia, já pesquisada e estudada, da reversão biológica, de várias maneiras. Uma delas, já confirmada por pesquisas na Inglaterra, lembra uma fase muito feliz da tua vida. Se você lembrar das músicas, ou então o ano, no ano X, eu estava tão feliz, eu estava pleno em alguma área da minha vida. O que você vai fazer? Procura naquele ano quais eram as músicas que faziam sucesso. Você vai adquirir novamente ou baixar na internet e você vai ouvir essas músicas frequentemente. Através das músicas da época em que você era 20 anos mais jovem, 30 anos mais jovem, você ouvindo, muitas vezes você está renovando as suas células. E outra maneira também de renovação celular, através dos perfumes, dos odores. Aquele cheiro, às vezes, gostoso, né? De um bolo que a mãe fazia ou a avó. Algum perfume, numa época que você era muito feliz e você usava, de novo, você ativa áreas do cérebro que há uma renovação celular. Então, isso já é possível. Deepak Chopra, onde nós estivemos, ele tem um spa que ele comprova, porque ele diz que nós temos 3 idades. A idade biológica, que é o número de vezes que a Terra girou ao redor do Sol, que é a nossa idade, a nossa idade cronológica, a idade biológica, que é a idade das células, e também a idade psicológica, ou para nós a idade espiritual. Então, nós temos 3 idades. E ele comprovou a possibilidade de uma renovação celular de até 15 anos. Isso através de exames mesmo. E através do sono, da alimentação e da atividade física.
E sabendo também dessas coisas, né? Que, por exemplo, os átomos da pele se renovam em 1 mês, as paredes do estômago em 5 dias. Então, nós temos aí uma série de conhecimentos hoje para termos essa possibilidade de, com este corpo que temos, prosseguir aí nessa jornada e nessa construção para a nossa vida espiritual. Então, no Evangelho, nós temos a importância de cuidar do corpo e do espírito. E os espíritos são muito claros nesse sentido. Não adianta cuidar só de um ou só de outro. Precisamos que os dois caminhem para a evolução. Nesse roteiro, além do físico, do campo físico, que nós precisamos cultivar, e todos esses, quando Jesus fala dos talentos, são os talentos que nós temos para cuidar do campo físico. Aí vamos chegar no campo emocional. Alguém aqui, na escola, teve aula de emoções? Nós não temos ainda, no currículo escolar, aula de emoções. Portanto, nós somos analfabetos emocionais. Não é uma constatação? Se eu fui para a escola, eu aprendi a ler e escrever, eu já não sou analfabeto. Mas a pessoa que não foi para a escola, não aprendeu nem a ler nem a escrever, ela é uma pessoa analfabeta. E não é nenhum desdouro isso. Ela é ignorante nas questões da escrita e da leitura. Se eu não aprendi as questões da emoção, eu sou ignorante. A maioria de nós é, porque nas escolas ainda não temos essa matéria. E vamos falar um pouco, então, porque para quem gosta do assunto, tem um livro que chama Quociente Emocional, do Goleman, onde ele descreve mais de 300 emoções. Então, nesse campo emocional, que nós não temos na escola, nós, às vezes, quando somos crianças, vamos começar por um sentimento que eu não sei se aqui na casa nós encontramos, que é o sentimento de raiva. Acho que não, aqui não, né? Não. Mas, às vezes, em outros lugares que não, aqui as pessoas sentem raiva. Não é? E a raiva, nós somos ensinados aqui. Que é feio ter raiva? É feio. Às vezes a criança está chorando de raiva, e às vezes o adulto fala o quê? A mãe ou o pai fala o quê para ela? Engole esse choro. Mas se o choro era de raiva, ela vai engolir o quê? O choro e a raiva. E vamos engolindo muitas raivas. E a raiva adoece. Vocês já viram a Luiz Rey dizendo isso. Né? A raiva, com o tempo, ela adoece. Por que a raiva adoece? Agora nós já estamos falando do sentimento no corpo. A raiva adoece por quê? Porque quando nós ficamos com raiva, a nossa suprarrenal, ela libera adrenalina e noradrenalina e fica circulando no corpo, essa raiva. E com o tempo, a pessoa muito raivosa, ela adoece, acaba adoecendo. Porque é como um veneno. Não é? Fica um veneno circulando no corpo, aí vem a homeopatia que diz que nós temos um órgão de choque, e aquele órgão muitas vezes é abalado. O fígado acaba também se ressentindo bastante, e pesquisas já demonstraram. Antigamente se dizia, não, essa pessoa que tem uns 5 minutos e explode, essa não vai ter problema cardíaco. Não se falava isso antes? Essa não vai morrer do coração, porque tudo ela explode. Pois é, algumas pessoas achavam que explodindo elas não infartavam, mas vocês sabiam que infarta igual que aquelas que implodem, aquelas que guardam, aquelas que seguram? Então já se chegou à conclusão que implodir adoece, explodir adoece. O que fazer? Vocês não têm nenhuma ideia como fazer? Transformar. Isso. E como é que nós transformamos esse sentimento de irritação, de raiva? Como é que nós fazemos? Existe uma maneira que é também no físico primeiro, que é a transpiração, gente. Ficou com muita raiva? Transpira. Faz uma faxina. Vem aqui, pergunta o que precisa fazer e pega umas 2 horas, né? Você transpira muito e depois você vai sentir o cheiro. É fétido. É aquele veneno que ia ficar circulando pelo teu corpo, ele sai pelos poros. Tá? Então, isso que é importante nós sabermos, que o corpo nos ajuda na hora da raiva ou depois. Porque às vezes já me perguntaram quando eu falo isso, mas e se eu ficar com raiva do meu chefe, eu vou sair, né, transpirando, vou sair correndo, por exemplo, fazendo uma corrida? Tem situações que não dá. Ela falou, tá bom, é como aqui, por exemplo. E se me der fome agora, muita fome, eu vou dizer para eles, olha, eu estou com fome e vou sair andando para comer? Não, eu reconheço que estou com fome
e falo para mim mesmo, olha, daqui meia hora eu como. A raiva é a mesma coisa. Primeiro, vamos reconhecer que temos raiva para transformação. Agora, não posso? Daqui a pouco. Depois que você transpirou, você também, um outro mecanismo que ajuda muito a começar o beabá das emoções, já que nos reconhecemos analfabetos emocionais, nós vamos escrever. Escreve um diário dos teus sentimentos do dia. Ou em tópicos. Hoje pela manhã eu me senti, põe lá. Triste, alegre, contente, põe. À tarde e à noite. Faz um diário para você. Isso auxilia muito. Se você está com raiva, você também pode escrever o fato. O fato. Hoje eu me senti assim, com raiva disso, daquilo. Escreve. Isso eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco num evento de 3 dias no hotel. Então, você escreve as mágoas, os ressentimentos e as raivas. Escreveu? Dobra, põe no meio da palma da mão e transmite ainda todo aquele sentimento de raiva para o papel. E depois, queima o papel. Tá? Outra coisa em seguida, na frente do espelho, fala como se você estivesse falando para a pessoa. Puxa vida, olha, eu fiquei muito magoada. Eu fiquei. Porque nas questões das emoções, nós temos ainda o hábito de terceirizar, de colocar para você me magoou. Não, eu me senti magoada. Eu fiquei com raiva. Você assume. É muito mais fácil até para o diálogo. Tá bom? Então, nas questões das emoções, nós teríamos aqui muito tempo para falar, mas nós estamos aqui no roteiro. É só para tomarmos consciência e ampliarmos o nosso vocabulário de emoções, lermos sobre as emoções. E um outro sentimento que é muito importante dentro do Espiritismo é o amor. Mas antes de chegar no amor, que é a grande lição de Jesus nesse campo, vamos falar da gratidão. A gratidão você pode, dia a dia, aumentar. À noite, põe um caderninho do lado da sua cama, é o caderninho da gratidão. E toda noite você agradece 5 coisas. Escreve lá, hoje eu sou grata, e você põe, tá? Pode ser igual algumas coisas um dia que outro? Pode, mas vai colocando ali. Essa gratidão vai fazendo com que você amplie esse sentimento dentro de você, que é muito próximo agora do amor. E antes de falar de amor, tem pessoas que confundem apego com amor? Quanta gente apegada que você fala, olha, eu acho que você está apegado. Não, é amor. Aí você fala, acho que é apego, é amor. Quantas pessoas confundem paixão com amor? Você vê a pessoa está apaixonada. Não é? E ela diz que é amor. Quantas pessoas confundem obrigação com amor? Interesse com amor? Então, o amor é um estágio. Também ele se transforma, também ele cresce. A semente e uma árvore, a semente guarda todas as características da árvore, mas ela não é uma árvore. Uma semente é uma semente, uma árvore é uma árvore. A semente, o que nós aprendemos também, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo? No início, nós somos instinto, semente. Mais amadurecidos aparecem as sensações, mais evoluídos os sentimentos, e o mais nobre, o amor. Então, nós temos dentro da doutrina todo esse desenvolvimento, os estágios, os degraus dessa evolução. E nós temos também 2 lições muito profundas de Jesus. O primeiro é o mandamento que ele deixou para todos nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse já não é tão fácil, nós sabemos disso, mas ainda ele é mais fácil do que o outro que Jesus nos deixou. Por quê? Amar ao próximo como a mim mesmo, dependendo do nível de consciência que eu tenho, eu vou amar o outro a partir do meu nível de consciência. Mas Jesus nos diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a referência agora passa a ser o próprio Jesus e as lições que ele deixou para nós. Vamos seguindo adiante, essa questão do amor, que é tão importante também para ser exercitada todos os dias. Você pode colocar, logo pela manhã, um recado para você mesmo todos os dias. Como eu posso ampliar mais o meu amor hoje? Como é que eu posso trocar amor hoje? Como é que eu posso receber e doar mais amor hoje? Porque o amor também se aprende, também se troca, e você pode aproveitar todas as oportunidades, todas as lições da vida. Por trás, você pode pensar no amor, você pode falar do amor, porque é a grande lição para todos nós. Nesse roteiro, já falamos do físico, já falamos do emocional,
Vamos falar um pouquinho do campo mental. Como nós temos campos para semear e colher, como é que fica o campo mental? Esse, a maioria de nós, né, foi para a escola, sabe ler, sabe escrever, mas como é que nós podemos continuar desenvolvendo? Através de leituras, através de cursos, mas é através de um ponto muito delicado, que esse talvez seja uma novidade aqui, né? Que é através da presença mental. Enquanto nós estamos juntos, eu estou falando aqui, quantas vezes vocês mentalmente já saíram desta sala? Muitas vezes. Muitas vezes, cada um aqui já se ausentou mental. O corpo está aqui, presente, o corpo, mas a mente está ausente. Quantas vezes você já pensou no amanhã? O que você vai fazer amanhã? Quais são as suas atividades? Ou ontem? Então, você já se ausentou no tempo. Você já foi para o passado ou foi para o futuro. Você pode ter se ausentado no espaço. Você pode ter pensado, como é que será? Será que em casa? Será que meu filho já chegou? Como é que você já se ausentou no espaço? E nós temos, então, na questão do campo mental, a presença mental como uma grande lição. E qual é o problema de termos essas ausências mentais? Primeiro, muitas pessoas confundem com esquecimento, com problemas de memória. Então, a pessoa diz assim, puxa, eu estou com problema de memória. Já fui ao médico, tomei o medicamento e continuo com esses problemas de memória. Já aconteceu de você estar lendo um livro, 10 páginas depois, você não lembra mais nada do que você leu? Toca você voltar tudo outra vez? Então, aí você fala, estou com problema de memória. Não é. Você está com problema de ausência mental. Teus olhos, teu corpo está ali diante do livro, passando pelas linhas e virando as páginas, mas a tua mente está pensando em alguma outra coisa. E nós costumamos dizer assim, se isso não trouxesse grandes prejuízos, mas às vezes traz. Às vezes pode ser até bem-humorada a situação, né? Como aconteceu com uma querida amiga nossa, que ela sempre ia ao banco e ela deixava o carro na casa da mãe dela, uma quadra adiante, porque em frente o banco sempre estava ocupado. E aí ela deixava o carro, vinha, fazia o que tinha que fazer, voltava para a casa da mãe, tomava um café e ia embora. Isso ela fez durante muito tempo. Um dia, passando em frente ao banco, tinha uma vaga. O que ela fez? Parou o carro, entrou, fez o que tinha que fazer, saiu e foi para a casa da mãe. Tomou café. Quando saiu e não viu o carro, o que ela pensou? Roubaram o carro. Na época, né, ela ligou para o marido, que era coronel da polícia, e em 10 minutos, 3 camburões ali em frente da casa, e eles perguntaram, então agora, a senhora, por favor, né, lembra qual foi a última vez que a senhora e seu carro estavam juntos, não é? E aí ela fez toda a trajetória e aí ela se deu conta que o carro estava em frente ao banco. Aí já começa a situação já não ficar tão interessante, né? Depois, quantas pessoas? Ela está com a cabeça onde? Quando ela saiu, o corpo dela estava indo para a casa da mãe, já pensando. Quando ela deixou o carro ali, o corpo dela estava ali, mas a mente já estava dentro do banco. Quantas pessoas, como tem um outro caso da pessoa, a mãe, por exemplo, está tomando café e pede, né, a filha já atrasada com o sapato na mão, e aí a mãe pede um requeijão. A filha abre a porta da geladeira, pega o requeijão, põe o sapato na geladeira, fecha, né, vai, toma um café com a mãe, quando termina, cadê meu sapato? E procura, e procura, e procura, não é? E onde está? Aí, quando a mãe vai, depois que ela já foi para o trabalho, abre a geladeira, está lá o sapato. Depois que eu conto isso, quantas pessoas me disseram que já guardaram o sapato dentro de forno? Por quê? Por conta de não estar presente mentalmente. O corpo está num lugar, a mente está em outro lugar. Então, desde questões bem-humoradas, né, como uma outra amiga nossa que levantou de manhã, colocou a lente de contato, viu tudo embaçado, passou o dia inteiro com dor de cabeça, ligou para o oftalmologista, não conseguiu marcar, só para o dia seguinte, à noite, quando ela chegou, que ela tirou, ela enxergou tudo normal. É que ela tinha colocado uma em cima da outra. Ela tinha 2 lentes, ela pôs a primeira, né? Só que na hora que ela estava pondo a primeira lente, a mente dela estava em outro lugar, as mãos estavam pondo. Ela pôs a segunda, não é? E aí passou o dia inteiro mal. Essas situações, elas são
pitorescas e menos graves. Mas a ausência mental pode levar, como, infelizmente, 2 pais deixarem os filhos no carro. Então, aí nós vamos vendo as variações até chegar em pontos muito graves. Nós precisamos ter consciência de que a nossa mente está também como instrumento da nossa evolução. É um campo para ser trabalhado. Eu costumo dizer, a cultura, estudo, você planta, mas a sabedoria, né, é quando você, de muito plantar, já começa aí a colher as flores da sabedoria. Então, a inteligência é fruto, e nós aprendemos isso, missão do homem, dos textos mais lindos do Evangelho, missão do homem inteligente na terra. Né? Não vos orgulheis do muito que sabeis, porque o vosso saber na terra é tão pequeno diante de todo esse universo que temos diante de nós. Então, os espíritos nos dão as diretrizes para cuidar do corpo físico, para conhecer, termos consciência das emoções, para sabermos lidar com os pensamentos, não é? A importância de viver o momento presente. Por quê? Se eu não estou com a minha casa mental, se eu não estou nela, ela está vazia. Aí, é fácil entrar no campo obsessivo? Olha que dica. É lógico, a casa está aberta, não é? Entra o pensamento. Se eu estou com o pensamento no passado, o campo do presente está aberto. Se eu só fico preocupada com o futuro, o presente, a casa mental está aberta. Olha como é importante. Para mim foi uma grande descoberta saber isso. Como é que você faz então? Qual é o exercício para essa parte? Durante o dia, se pergunte, o que eu estou pensando agora? Porque quem pensa, de novo, é o espírito, não é? E aí eu gosto do professor Vladimir Sanches, que ele fala, tem pessoas que falam meu espírito. Como meu espírito? Eu sou, né? Eu não tenho espírito. Né? Espírito, que tem algumas funções, a função do pensamento. Então é importante não sermos escravos dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando agora tem a ver com agora, com o que eu estou fazendo agora, ou eu estou pensando no passado, estou pensando no futuro? E eu trago o pensamento para o presente. A não ser que a palestra está muito chata, mas aí é consciente que você faz isso. Em vez de vibrar contra o orador, você vai fazer, aí sim, você vai fazer, bom, agora eu vou pensar naquelas férias maravilhosas que eu tirei. Você vai pensar numa coisa muito boa, tá? Mas aí você está fazendo com consciência. Você não está se ausentando mentalmente. Então, o exercício é, durante o dia, onde quer que você esteja, pergunte, o que eu estou pensando? E o que eu estou pensando tem a ver com o momento presente, porque isso vocês já sabem, né? Nós só temos um tempo, que é esse. O passado, quando estávamos vivendo, se é que estávamos, era presente. O presente é presente e o futuro, quando formos viver, é presente. Só tem um tempo para viver. Então, vamos aproveitar. E para que serve o passado, então? É ótimo. Quando aparece uma situação complicada, eu olho para o passado para ver como é que eu já resolvi, ou alguém já resolveu aquele desafio, como diz Adão Nonato, né? Ou futuro. Por que serve? Para eu planejar o futuro. Mas não é para viver o futuro, ficar ansiosa por esse futuro e querer trazer o futuro para cá, ou querer trazer o passado para cá. Legal? Então, campo físico, campo emocional, campo mental. Agora, nesse roteiro de transformação espiritual, que a doutrina tão bem, por toda a sua obra, orienta, é o campo espiritual. E como é que nós cultivamos o nosso campo espiritual? Com as contemplações, as preces, as meditações. Teresa d'Ávila, onde ela encontrava Deus? Na natureza, assim que ela dizia. Eu encontro Deus na natureza. Quando você contempla a chuva, o sol, e aí Francisco de Assis, nesse sentido, né? Nós estivemos em Assis, onde ele viveu, ainda a igreja pequenininha, né? Que hoje em dia tem uma grande em cima, tem uma pequena embaixo, mas você ainda sente o campo vibratório de Francisco de Assis. E ele chamava, né, Sol e Lua de irmão Sol, irmã Lua. E o lugar é de uma beleza, é maravilhoso. Então, quando nós contemplamos, existe essa conexão. É diferente nós fazermos uma meditação de concentração, uma meditação mental, e fazermos uma meditação, uma contemplação, uma prece, trazendo
essa dimensão espiritual, a consciência de que há uma força, a força que criou todas as estrelas, que criou todo esse universo, também nos criou. Nós somos feitos do mesmo material das estrelas. Então, nessa sintonia, nós vamos ampliando o nosso campo espiritual. Bom, essa é a parte para fazermos individualmente. Aí, Jesus de novo, a porta é estreita. Essa é a porta estreita, essa ninguém pode fazer por mim. Cuidar dessas questões, não é? E também, não podemos fazer pelo outro. Dá para dormir pelo outro? Nós conseguimos nos alimentar pelo outro? Você consegue engolir pelo outro? Não. Nós podemos facilitar e auxiliar uns aos outros na transformação. Mas essa parte é intransferível. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas, eu quero ajudar meu filho, quero ajudar meu marido. As pessoas querem ajudar o outro. E aí eu pergunto, você consegue engolir por ele? A pessoa diz, não. Mas você consegue. Se a pessoa está com muita sede, você pode fazer o quê? Pegar um copo no armário, você pode encher esse copo de água, colocar na mão da pessoa, colocar na boca. É o máximo. Engolir, só a pessoa mesmo. Então, você pode levar isso para todas as dimensões. Inclusive, agora nós vamos entrar na parte do coletivo. Eu e os outros, vocês e eu. Eu esqueci o nome dela agora, o sobrenome dela é Taylor. Ela é uma neurocientista, até saiu nas páginas amarelas da Veja algumas semanas ou meses atrás, onde ela teve um AVC, ela teve um derrame no hemisfério esquerdo, que foi apagando. Né? Só que como ela é neurocientista, ela sabia o que estava acontecendo com ela. Demorou 45 minutos para ela poder digitar o telefone para pedir ajuda. E ela faz uma palestra, quem gosta, aliás, se puder entrar, ele já está até traduzido no ted.com.br, e vocês põem ali, a neurocientista que curou o próprio cérebro, demorou 8 anos. E é bonito, é um vídeo de 20 minutos, onde ela mostra o cérebro humano, e ela diz, nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro. O esquerdo é individual, o esquerdo é da linguagem, o esquerdo é do eu, e o direito é o nós, é o coletivo. E ela explica o que ela experimentou nesse tempo que o hemisfério esquerdo foi apagando. Ela se sentia unida a tudo. Ela teve uma experiência, ela é aplaudida de pé no final. É um vídeo que vale a pena vocês assistirem, verem. E o livro dela, né? A cientista que curou o próprio cérebro. Da importância da transformação individual, já que existe uma lei de progresso, e nós acreditamos nas leis naturais, nas leis divinas, nas leis cósmicas. E nessa lei existe uma parte que só você pode fazer. Mas tem uma outra que é muito bom, que é a lei de sociedade. O ser humano é gregário. O ser humano, além do trabalho que ele faz com ele, é tão bom poder trabalhar em grupo, trabalharmos juntos. E aí nós temos, no processo de evolução, um aprendizado que eu gosto muito dentro da doutrina, que ela diz assim, nós podemos ver a Terra como um hospital, uma prisão ou uma escola. Não é? E nós sabemos que muitas pessoas estão em hospitais, fisicamente doentes, mas existem tantas pessoas com a alma doendo, que ainda não chegou no corpo. Nós temos pessoas mentalmente doentes, espiritualmente doentes. Então, não só dentro de hospitais estão as pessoas doentes, assim como nas prisões. Existem aqueles que estão atrás das grades físicas, mas existem tantas pessoas ainda com sentimentos aprisionados, crenças que aprisionam, que limitam a vida da pessoa, não é? Mentalmente também ou espiritualmente aprisionados nos campos das graves obsessões. E nós temos a visão da escola, que é essa, é a que a doutrina tem procurado exaltar, para que possamos ver tudo o que nos acontece como lições que a vida nos traz para a evolução e para o progresso, que é a lei que envolve a todos nós. E se a Terra é uma escola, primeira sala de aula, nós temos família, né? O lar. E aí nós temos a providência divina que traz tantas técnicas para a evolução, né? Tantas dentro da psicologia, existem aí técnicas dentro das terapias comportamentais cognitivas, para aqueles que têm transtornos obsessivos compulsivos, existem as terapias da psicanálise, junguianas, da psicologia analítica, a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, a psicologia integral. Então, nós temos a largo, hoje em dia, possibilidades de fazermos a nossa trajetória evolutiva. E, como
Como nós temos essa bênção de tantas técnicas, uma que chega até nós, o que chegou há 5 anos atrás, são as constelações familiares, que tem a ver com esse processo agora envolvendo família, que é a primeira sala de aula, envolvendo as constelações na escola, que é o nosso segundo passo fora de casa, e terceiro, que são as constelações na empresa, que é a terceira sala de aula, quando nós vamos nesse processo. E um alemão chamado Bert Hellinger, ele descobriu, é assim que ele gosta de falar, porque já existia, ele só descobriu, que há muitas desordens nos sistemas familiares. E ele fala de uma maneira muito interessante, não é? Que desordens são essas? Ele começou a observar que nas famílias existem aqueles excluídos. Sabe aquela pessoa que ninguém fala? Depois que faleceu ou que foi embora, se separou, ninguém mais conversa, ninguém mais fala no assunto. Esses excluídos, segundo ele, principalmente suicídios, lembrando que até poucas décadas, se a pessoa se suicidasse, ela não era enterrada dentro do cemitério, era fora dos muros do cemitério, é uma exclusão. Ela não tinha direito à missa de 7º dia, nem de mês, nem de ano, outra exclusão. Então, essas exclusões, segundo essa teoria, refletem gerações e gerações. Ele observou, então, que quando nós, na família, excluímos desde questões graves de alcoolismo, não importa o quê, até questões mais leves, não tem, às vezes, aquele parente barraqueiro, né, que ninguém, né, a pessoa fala assim, não te conheço, meu Deus, esse aí, né, não sei nem quem é, e sai de perto. Pois é, os excluídos dentro dessa teoria precisariam ser incluídos. Esse é o trabalho que hoje, dentro dessa constelação familiar, muito se fala, a importância de incluir a todos. Por quê? Todos que nascem têm o direito de pertencer. Então, o pertencimento é uma lei muito interessante de ser observada. Porque algumas pessoas me dizem, realmente na família sempre tem um, e aí fala aquele um, que se repete a cada geração. Não é? Claro que nós sabemos que, se forem algumas gerações, pode ser uma reencarnação daquele mesmo que retorna no contexto familiar. Uma outra coisa que ele observou que gera uma desordem é a questão da hierarquia. Ele diz, quem nasce primeiro, nasce primeiro. E quem nasce primeiro? Os tataravós, trisavós, bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, não é assim? Então, só que tem pessoas que costumam mexer nessa hierarquia. Por exemplo, vocês conhecem pais que ficam idosos e aí o filho começa a tratar os pais como se fossem filhos? Ele se colocando no lugar dos pais dos pais. Ou então, quantos que, por amor, isso ele fala, né, que é muito bonito, as pessoas fazem essas desordens por amor ao sistema. Quantas vezes, quando um pai falece, uma mãe falece, ou se ausenta muito, um dos filhos ocupa aquele lugar para manter o sistema? Então, por amor, mas se cria uma desordem, segundo essa ótica. Tantas situações onde, muitas vezes, uma mãe que não teve a própria mãe, quando nasce uma filha, transfere para essa filha toda essa condição de que a filha cuide. E essa filha passa a ocupar um lugar que também não é dela. Então, nós vamos vendo essas desordens. Vocês já viram casais que se chamam um ao outro de pai ou mãe? Eles se chamam, né? A mulher chama o marido de pai, o marido chama a mulher de mãe. Imagina a criança, ela fica olhando, bom, se ela é mãe dele, o que ela é minha, né? E se ele é pai dela, o que ele é meu, né? Tá? Então, essas desordens, segundo ele, e a constelação, ela é muito rica em trazer, em recolocar em ordem essas questões. E ele diz também que a importância de 3 palavras. Ele diz que a gratidão. E nós temos uma palavra aqui, não é, que é muito agradecido, não é? Nós falamos às vezes, agradeço por isso. A palavra gratidão, agradeço, vem da palavra graça. E a palavra obrigado vem de onde? Obrigação, não é? Já na Espanha, onde eu nasci, temos a palavra, como é que se fala? O espanhol fala, como é que ele agradece? Muchas gracias, isso, que é o quê? Da graça, de graça. Então, vamos começar a agradecer, é tão importante. Uma palavra muito que ele fala também é o por favor. O por favor abre tantas portas. E até no dia a dia, as pessoas estão usando cada vez menos o por favor para pedir algo. E um ponto que ele fala que é tão importante também, o sim.
olhar para o passado da nossa história familiar e dizer sim de alma para tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu. Porque a maioria, isso não devia ser assim, eu não aceito isso ter acontecido. Cada vez que você diz não, esse não te acompanha. Quando você olha para o passado e diz sim, você muda o teu presente. Mesmo porque dá para mudar uma vírgula do passado? Não mais. Então é importante esse sim de alma e o respeito também às escolhas dos nossos pais. Muitas vezes os filhos ficam criticando as escolhas dos pais. Então esse respeito é muito importante para colocar em ordem o sistema e a gratidão pela vida. Nós escutamos muitas crianças ainda falando que não pediram para nascer, né? Outro dia ainda meu filho falou, não pedi para nascer. Né? E tanto o Divaldo como o doutor Reinaldo diziam, então, da próxima vez que ele te disser, diga, é verdade, você não pediu para nascer mesmo, você implorou, se ajoelhou, se desesperou, rastejou, por isso que você está aqui. Né? Então, é verdade. Né? Nós pedimos essa oportunidade abençoada da reencarnação. E quando pergunto, qual é a melhor encarnação? É esta, é a atual. E se nós quisermos saber o que fomos no passado, é só fazer uma breve análise de todos esses pontos que falamos até agora do nosso presente. Pelo que nós somos hoje, nós podemos imaginar como é que estivemos caminhando do passado até agora. Nós temos, então, na oportunidade dos vínculos, né? E na escola também é muito importante a constelação, porque alguns professores, como eles têm mais cultura, eles têm mais inteligência, mais conhecimento, muitos professores se acham melhores que os pais. Uma coisa é eu ter mais cultura, ter mais conhecimento, outra é me achar melhor. Quando eu me acho melhor, eu me coloco no lugar dos pais como professora. E aí, muitas dificuldades advêm. Uma alemã chamada Marianne Frank, que esteve no Brasil conosco em abril, ela trabalhou durante muitos anos com crianças da guerra, de várias etnias, dentro da sala de aula. E ela dizia, o professor que tem muita dificuldade com pai de aluno, ele tem que olhar a relação dele com os pais dele. Quando ele resolver trabalhar as questões com os pais, a relação dele com os pais dos alunos melhora. E quando ele entender que cada aluno que chega junto com ele, vibratoriamente, vem o pai e a mãe e toda a alma familiar e acolhe esses pais e essa família do jeito que são, essa criança relaxa e aprende muito mais, porque ela é aceita do jeito que ela é. Aí consegue-se a transformação. Então, dentro da escola, a importância de sabermos a hierarquia. Quem vem primeiro, a escola ou a família? Família. A escola veio depois. Aliás, cada aluno que está ali, só está ali porque os pais trouxeram, ou alguém trouxe. E quanto à adoção, que sempre me perguntam, a constelação é muito linda quando você vê uma constelação de adoção. Por quê? Muitos pais, quando adotam, têm medo que esse filho adotivo saiba quem são os pais. E às vezes até separam, não sabe, não quer saber quem são. Sendo que um filho adotado, ele tem o quê? 2 mães e 2 pais. O casal de pais biológicos e o casal de pais de criação. E a criança fica muito mais serena, muito mais tranquila, quando ela sabe, até quando ela conhece. E ela continua muitas vezes sendo educada, criada, amada pelos pais de criação. Mas ela sabe da história, ela honra toda aquela alma familiar ao qual ela pertence. É muito bonito ver os efeitos dessas consciências ou dessa conscientização. E a constelação na empresa. Muitas vezes nós levamos para o trabalho as questões mal resolvidas na família e na escola. E aí o que acontece? Acabamos muitas vezes transferindo para um chefe a figura de pai ou de mãe, querendo reconhecimento, querendo atenção, querendo aceitação, querendo afeto, não é? E transferimos para os colegas de trabalho os irmãos, quando temos ou quando não temos. E aí, muita confusão à vista também. Então, existem hoje as constelações para colocar o quê? A ordem na desordem. E muitas outras, né, dentro desse caminho de estarmos juntos, porque uns vamos estimulando aos outros nesse processo de evolução. E aprendemos na doutrina também. O que é trabalho? Toda atividade útil, toda ocupação útil. Então, tudo que nós falamos até agora é trabalho. Cuidar do físico é trabalho, cuidar do campo emocional é trabalho, cuidar do campo mental é trabalho, cuidar do campo espiritual é trabalho, cuidar dos relacionamentos é trabalho e o cuidado com a natureza, que é onde nós chegamos agora nesse roteiro, não é?
quando nós cuidamos, e quando eu falo de trabalho, e de algo do voluntariado, isso para mim é de uma importância fundamental. Né? Trabalhamos já com voluntariado desde os 15 anos, e é um sentimento que ele difere de todos os outros. E é importante dedicar um tempo para algo que você tenha prazer em fazer. E aí você vai ver uma troca, você vai perceber como você se sente. Né? E é interessante que no trabalho voluntariado, eu costumo dizer, aqui no planeta, nós temos todas as condições. Por quê? Existem crianças órfãs, crianças doentes, idosos, existem hospitais, existe violência. Então, o campo para você atuar, para você se dedicar, é muito vasto. Procure encontrar e procure se dedicar. Dedique um tempo. Você vai sentir a diferença no todo. Porque eu sempre digo, a gente não faz um bolo com ingrediente só. Então, quando nós falamos em evolução espiritual, em saúde integral, em evolução integral, são todos esses ingredientes para fazer e formar esse bolo. E aí eu estava falando da natureza. E aí nós temos tantas questões, né, hoje em dia, de sustentabilidade, mas vamos falar do dia a dia, uma coisa mais próxima, o seu lixo. Você tem consciência do lixo da sua casa? Dá uma olhada no lixo antes de jogar ele fora. E começa a pensar, quanto tempo a natureza vai ter que demorar para reintegrar isso aqui que eu estou devolvendo para ela na natureza? Né? Começa a pensar, começa a observar, começa a olhar para a natureza como a Terra, um ser vivo. Existe um pesquisador americano que ele diz que a Terra, as pedras são o cérebro da Terra. Os batimentos cardíacos são as marés. Olha que bonito. Os rios são as veias, as artérias. Então, ele faz uma correspondência dos órgãos nossos e a Terra, como um ser vivo, que pulsa, que vibra. E o respeito, então, à natureza. E todos sabemos aí da questão da água. Agora eu vou falar da água enquanto natureza, a importância de cuidar, de preservar, né? Já que menos de 1% da população no mundo tem água. Quando você abrir a torneira da próxima vez, lembra disso. Abrir a torneira e sair água é menos de 1% de pessoas no planeta. E nós todos aqui temos essa possibilidade. E a água ela é muito importante também, agora falando para o individual de novo, para o nosso cérebro. A água é combustível do nosso cérebro. Só que é importante tomar água em goles, a cada meia hora, 2 a 3 goles. Assim você mantém hidratado o seu corpo e você também mantém o seu cérebro bem. Muitas pessoas, elas pensam que estão com fome, muitas vezes é sede. Então, a questão da desidratação é muito mais grave. Né? Ainda, então, sabendo disso, vamos cuidar aí, cuidar do planeta, né? Cuidar dos relacionamentos e cuidar individualmente de todos esses aspectos. E tudo isso para quê? De novo, nós somos, segundo o Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, material. E segundo Sri Aurobindo, que é um guru indiano, ele diz assim, o nosso espírito já se materializou, está na hora de espiritualizar a matéria. Então, que possamos espiritualizar o nosso corpo, através dos cuidados, espiritualizar os sentimentos, os pensamentos, as intuições, os relacionamentos, próprio contato com a natureza e com o universo. Lembrando, agora para encerrar junto com a lição que Jesus deixou para todos nós, que é o amor, vocês já imaginaram, quando nós olhamos uma noite muito estrelada, quando você olhar da próxima vez, para pensar, a força criadora de todas essas constelações. A força que criou cada estrela e cada constelação, criou cada um de nós e as nossas constelações familiares. Então, essa força criativa nós também temos. E uma pergunta que eu sempre me faço e deixo para vocês como reflexão, é assim, a serviço de que você está? A serviço do amor, a serviço da vida? Se pergunte, a serviço de quê? E que possamos levar essa vida em plenitude, que possamos seguir os passos de tantos mestres que deixaram o caminho já bem palmilhado, deixaram um caminho tão aberto, para que possamos, seguindo os seus passos, chegarmos
a plenitude espiritual. Só lembrar que hoje a Delmar, algumas colocações que ela fez, está no CD de lançamento Desejo e Vontade, né? E a Delmar promete estar aqui outras vezes em breve, falar do CD também, né, Delmar? E a você que esteve conosco, o nosso abraço, e a gente estará junto em breve. Muita paz a todos. Então, o amor é um estágio, também ele se transforma, também ele cresce. A semente é uma árvore, a semente guarda todas as características da árvore, mas ela não é uma árvore. Uma semente é uma semente, uma árvore é uma árvore. A semente, o que nós aprendemos também, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo? No início, nós somos instinto, semente. Mais amadurecidos aparecem as sensações, mais evoluídos, os sentimentos, e o mais nobre, o amor. Então, nós temos dentro da doutrina todo esse desenvolvimento, os estágios, os degraus dessa evolução. E nós temos também duas lições muito profundas de Jesus. O primeiro é o mandamento que ele deixou para todos nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse já não é tão fácil, nós sabemos disso, mas ainda ele é mais fácil do que o outro que Jesus nos deixou. Por quê? Amar ao próximo como a mim mesmo, dependendo do nível de consciência que eu tenho, eu vou amar o outro a partir do meu nível de consciência. Mas Jesus nos diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a referência agora passa a ser o próprio Jesus e as lições que ele deixou para nós. Vamos seguindo adiante, essa questão do amor, que é tão importante também para ser exercitada todos os dias. Você pode colocar, logo pela manhã, um recado para você mesmo todos os dias. Como eu posso ampliar mais o meu amor hoje? Como é que eu posso trocar amor hoje? Como é que eu posso receber e doar mais amor hoje? Porque o amor também se aprende, também se troca, e você pode aproveitar todas as oportunidades, todas as lições da vida por trás. Você pode pensar no amor, você pode falar do amor, porque é a grande lição para todos nós. Nesse roteiro, já falamos do físico, já falamos do emocional, vamos falar um pouquinho do campo mental. Como nós temos campos para semear e colher, como é que fica o campo mental? Esse, a maioria de nós, foi para a escola, sabe ler, sabe escrever, mas como é que nós podemos continuar desenvolvendo? Através de leituras, através de cursos, mas é através de um ponto muito delicado, que esse talvez seja uma novidade aqui, né? Que é através da presença mental. Enquanto nós estamos juntos, eu estou falando aqui, quantas vezes vocês mentalmente já saíram desta sala? Muitas vezes. Muitas vezes, cada um aqui já se ausentou mental. O corpo está aqui, presente, o corpo. Mas a mente está ausente. Quantas vezes você já pensou no amanhã? O que você vai fazer amanhã? Quais são as suas atividades? Ou ontem? Então, você já se ausentou no tempo. Você já foi para o passado ou foi para o futuro. Você pode ter se ausentado no espaço. Você pode ter pensado, como é que será? Será que em casa? Será que meu filho já chegou? Como é que você já se ausentou? No espaço. E nós temos, então, na questão do campo mental, a presença mental como uma grande lição. E qual é o problema de termos essas ausências mentais? Primeiro, muitas pessoas confundem com esquecimento, com problemas de memória. Então, a pessoa diz assim, puxa, eu estou com problema de memória. Já fui ao médico, tomei o medicamento e continuo com esses problemas de memória. Já aconteceu de você estar lendo um livro, 10 páginas depois, você não lembra mais nada do que você leu? Toca você voltar tudo outra vez?
Então, aí você fala, estou com problema de memória. Não é. Você está com problema de ausência mental. Teus olhos, teu corpo está ali diante do livro, passando pelas linhas e virando as páginas, mas a tua mente está pensando em alguma outra coisa. E nós costumamos dizer assim, se isso não trouxesse grandes prejuízos, mas às vezes traz. Às vezes pode ser até bem-humorada a situação, né? Como aconteceu com uma querida amiga nossa, que ela sempre ia ao banco e ela deixava o carro na casa da mãe dela, uma quadra adiante, porque em frente o banco sempre estava ocupado. E aí ela deixava o carro, vinha, fazia o que tinha que fazer, voltava para a casa da mãe, tomava um café e ia embora. Isso ela fez durante muito tempo. Um dia, passando em frente ao banco, tinha uma vaga. O que ela fez? Parou o carro, entrou, fez o que tinha que fazer, saiu e foi para a casa da mãe. Tomou café. Quando saiu e não viu o carro, o que ela pensou? Roubaram o carro. Na época, né, ela ligou para o marido, que era coronel da polícia, e em 10 minutos, 3 camburões ali em frente da casa, e eles perguntaram, então agora, a senhora, por favor, né, lembra qual foi a última vez que a senhora e seu carro estavam juntos, não é? E aí ela fez toda a trajetória e aí ela se deu conta que o carro estava em frente ao banco. Aí já começa a situação já não ficar tão interessante, né? Depois, quantas pessoas? Ela está com a cabeça onde? Quando ela saiu, o corpo dela estava indo para a casa da mãe, já pensando. Quando ela deixou o carro ali, o corpo dela estava ali, mas a mente já estava dentro do banco. Quantas pessoas, como tem um outro caso da pessoa, a mãe, por exemplo, está tomando café e pede, né, a filha já atrasada com o sapato na mão, e aí a mãe pede um requeijão. A filha abre a porta da geladeira, pega o requeijão, põe o sapato na geladeira, fecha, né, vai, toma o café com a mãe, quando termina, cadê meu sapato? E procura, e procura, e procura, não é? E onde está? Aí, quando a mãe vai, depois que ela já foi para o trabalho, abre a geladeira, está lá o sapato. Depois que eu conto isso, quantas pessoas me disseram que já guardaram o sapato dentro de forno? Por quê? Por conta de não estar presente mentalmente. O corpo está num lugar, a mente está em outro lugar. Né? Então, desde questões bem-humoradas, né? Como uma outra amiga nossa que levantou de manhã, colocou a lente de contato, viu tudo embaçado, passou o dia inteiro com dor de cabeça, ligou para o oftalmologista, não conseguiu marcar, só para o dia seguinte, à noite, quando ela chegou, que ela tirou, ela enxergou tudo normal. É que ela tinha colocado uma em cima da outra. Ela tinha 2 lentes, ela pôs a primeira, né? Só que na hora que ela estava pondo a primeira lente, a mente dela estava em outro lugar, as mãos estavam pondo. Ela pôs a segunda, não é? E aí passou o dia inteiro mal. Essas situações, elas são pitorescas e menos graves. Mas a ausência mental pode levar, como, infelizmente, 2 pais deixarem os filhos no carro. Então, aí nós vamos vendo as variações até chegar em pontos muito graves. Nós precisamos ter consciência de que a nossa mente está também como instrumento da nossa evolução. É um campo para ser trabalhado. Eu costumo dizer, a cultura, estudo, você planta, mas a sabedoria, né, é quando você, de muito plantar, já começa aí a colher as flores da sabedoria. Então, a inteligência é fruto, e nós aprendemos isso, missão do homem, dos textos mais lindos do Evangelho, missão do homem inteligente na terra. Né? Não vos orgulheis do muito que sabeis, porque o vosso saber na terra é tão pequeno diante de todo esse universo que temos diante de nós. Então, os Espíritos nos dão as diretrizes para cuidar do corpo físico, para conhecer, termos consciência das emoções, para sabermos lidar com os pensamentos, né? A importância de viver o momento presente. Por quê? Se eu não estou com a minha casa mental, se eu não estou nela, ela está vazia. Aí, é fácil entrar o campo obsessivo? Olha que dica. É lógico, a casa está aberta, não é? Entra o pensamento. Se eu estou com o pensamento no passado, o campo do presente está aberto. Se eu só fico preocupada com o futuro, o presente, a casa mental está aberta. Olha como é importante. Para mim foi uma grande
descoberta, saber, e isso como é que você faz então? Qual é o exercício para essa parte? Durante o dia, se pergunte, o que eu estou pensando agora? Porque quem pensa, de novo, é o espírito, não é? E aí eu gosto do professor Vladimir Sanches, que ele fala, tem pessoas... Então é um prazer estar aqui mais uma vez na Fraternidade Francisco de Assis. E hoje nós estamos aqui com a Delmar Franco, que é apresentadora do programa Transição, tem programas na Rádio Boa Nova e diversas atividades no meio espírita. E hoje estará fazendo também o lançamento do seu CD Desejo e Vontade. Delmar, por favor. Olá a todos. Como aprendemos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, que possamos ser instrumentos de paz. Então, como ouvimos na casa muitas vezes essa questão da transformação, eu sempre busquei saber como fazer essa transformação, de que maneira. Porque nós lemos os livros, lemos o livro dos Espíritos, lemos o Evangelho e vamos procurando encontrar caminhos e formas. E ao longo desses anos, nós encontramos um roteiro que vamos passar agora, trazendo aí algumas diretrizes, algumas dicas, né? E vamos começar, então, principalmente para aqueles que trabalham dentro das casas espíritas ou que trabalham como voluntários, enfim, é um roteiro, vamos acompanhar juntos. Nós vamos começar falando das questões do nosso corpo físico. Nós encontramos, dentro de muitos pontos da obra de Kardec, a importância de cuidar do corpo e do espírito. Encontramos. E como é que nós cuidamos, então, do nosso corpo, que é o templo da nossa alma? Temos 3 caminhos. Primeiro, é o sono. Como é que anda o sono? Alguns eu vejo que estão bocejando. É falar desse assunto para dar sono, né? Como é que está? Nós nos cuidamos do sono, nós preparamos o nosso sono. Quais são... nós ficamos agitados, ficamos pensando em muita coisa antes de dormir, temos sono agitado, acordamos cansados, muitos reclamam de insônia, nunca se vendeu tanto medicamento para dormir. Sendo que o sono é um processo natural, ou deveria ser, pelo menos. Então, esse é o primeiro ponto importante de observarmos, de colocarmos no nosso roteiro. A quantas anda o meu sono? Uma vez que eu faço essa análise, eu vou começar a cuidar. Cuidar de que maneira? Preparar o momento do sono. Eu tenho aparelhos ligados no quarto, aparelhos eletroeletrônicos, porque quem é sensível, muitas vezes há uma interferência desses campos eletromagnéticos naquele que vai dormir, não é? E preparamos também com uma leitura amena, porque muitas vezes a pessoa, eu tenho o hábito de ler. E ela fica com aquele livro, ela fica tão ligada e tão presa no livro que ela lê e acaba não conseguindo dormir direito. Ou então, ela se habitua, ela lê e dorme, lê e dorme. E o cérebro, ele linka uma coisa com a outra. A pessoa, se ela não tiver algo para ler, ela não consegue dormir com o tempo. Então, o dormir deveria ser um processo bem suave e natural. E também, preparação que nós sabemos para o sono, por quê? O corpo, ele dorme porque ele necessita do descanso. Mas o espírito dorme? Não, o espírito não dorme. Então, precisamos também nos preparar para as atividades que vamos ter nesse período. E também sabendo que, no novo dia, aí estamos com as energias renovadas. Segundo ponto, ainda para o corpo, a alimentação. Como é que nós cuidamos da nossa alimentação? Porque existem tantas dietas. Vocês já pararam para olhar, às vezes, numa banca de jornal, a quantidade de dietas que existe? Mas você já parou para observar o seu corpo? Que tipo de alimento? Porque às vezes você, outro dia, no programa Evoluir, no comecinho, o doutor Reinaldo, a gente coloca sempre um CD para que os ensinamentos dele continuem ao longo do tempo. E ele dizia no CD, numa segunda dessa, às vezes o meu psiquismo,
Ele gosta de um determinado alimento, mas na hora que eu como, meu estômago, toda a questão física, biológica, não se dá bem. E às vezes a pessoa continua insistindo e levando então à dispepsia, levando aos maus-estares, né? Então é importante que a gente cuide da alimentação e observando o seu psiquismo, observando no momento que você está vivendo, na etapa de vida, se é mais jovem, se é mais idoso, se você tem um metabolismo mais ágil, se é um metabolismo mais lento, você está numa vida mais agitada, mais tranquila. Então, que a alimentação possa corresponder no sentido de auxiliar no processo desse crescimento espiritual que nós falamos aqui. Há, inclusive, entre muitas das teorias, algumas que falam de acordo com os centros de força, alimentos propícios para esses centros de força. Então, já muita coisa é estudada e você vai analisar e ver aquela que melhor te cabe. Uma outra questão também é, além do sono, da alimentação, nós temos a questão da atividade física. O corpo foi feito para o movimento. E é tão importante que encontremos uma forma de nos movimentarmos, de que, de preferência, te dê alegria. Então, se você gosta de caminhar, caminhar, se você gosta de nadar, se você gosta de dançar, o que você gosta, o que te dá alegria? Isso é muito importante para manter o corpo em movimento. Já se sabe que a osteopenia, que é um estágio anterior da osteoporose, você tem aí no caminhar, quando você caminha, então é no atrito que o cálcio é liberado. Então não adianta só tomar cálcio, se você não caminha e não há esse atrito. Então é muito importante que possamos ter uma atividade física. Bom, e para que isso? Por que é importante o sono, alimentação e atividade física? Porque a longevidade está aumentando no planeta? Muito. Já se fala abertamente que, nesta encarnação, já poderemos viver 120 anos. Nós temos, na nossa casa aqui também, o Coelho estava me dizendo agora há pouco, olha, temos aqui dirigentes aí com 70, 80 anos. Então, nós sabemos que é possível. E é muito importante, então, já que a longevidade está aí, nós temos o quê? Qualidade de vida, porque se temos 120 anos, como nós vamos viver essa idade? Né? Se cuidarmos adequadamente, nós vamos ter o quê? Saúde. E é tão importante, porque, vocês já imaginaram, nós que já sabemos da reencarnação, se não cuidamos bem do nosso corpo, vamos à desencarnação. Pelo excesso ou pela falta de tudo isso, do sono em excesso, sono em falta, alimentação em excesso ou falta de alimentação, atividade em excesso ou falta dela. Se vamos para a desencarnação, daqui a pouco estamos o quê? Novamente na fila da encarnação. E aí temos novamente a gestação, e vamos caminhar, engatinhar, caminhar, falar, ir para a escola outra vez, todo um processo. Já estamos num momento em que estamos, com a idade em que estamos, com a possibilidade de aproveitar ao máximo esta encarnação. Então, essa é a primeira dica no processo de transformação. E a novidade boa qual é? Existe a possibilidade, hoje em dia, já pesquisada e estudada, da reversão biológica, de várias maneiras. Uma delas, já confirmada por pesquisas na Inglaterra, lembra uma fase muito feliz da tua vida. Se você lembrar das músicas, ou então o ano, no ano X, eu estava tão feliz, eu estava pleno em alguma área da minha vida. O que você vai fazer? Procura naquele ano quais eram as músicas que faziam sucesso. Você vai adquirir novamente ou baixar na internet e você vai ouvir essas músicas frequentemente. Através das músicas da época em que você era 20 anos mais jovem, não tinha direito à missa de sétimo dia, nem de mês, nem de ano. Outra exclusão. Então, essas exclusões, segundo essa teoria, refletem gerações e gerações. Ele observou, então, que quando nós, na família, excluímos desde questões graves de alcoolismo, não importa o quê, até questões mais leves, não tem, às vezes, aquele parente barraqueiro, né, que ninguém, né, a pessoa fala assim, não te conheço. Ai, meu Deus, esse aí, né, não sei nem quem é e sai de perto.
Pois é, os excluídos dentro dessa teoria precisariam ser incluídos. Esse é o trabalho que hoje, dentro dessa constelação familiar, muito se fala. A importância de incluir a todos. Por quê? Todos que nascem têm o direito de pertencer. Então, pertencimento é uma lei muito interessante de ser observada. Porque algumas pessoas me dizem, realmente na família sempre tem um, e aí fala aquele um, que se repete a cada geração. Não é? Claro que nós sabemos que, se forem algumas gerações, pode ser uma reencarnação daquele mesmo que retorna no contexto familiar. Uma outra coisa que ele observou que gera uma desordem é a questão da hierarquia. Ele diz, quem nasce primeiro, nasce primeiro. E quem nasce primeiro? Os tataravós, trisavós, avós, bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, não é assim? Então, só que tem pessoas que costumam mexer nessa hierarquia. Por exemplo, vocês conhecem pais que ficam idosos e aí o filho começa a tratar os pais como se fossem filhos? Ele se colocando no lugar dos pais dos pais. Ou então, quantos que, por amor, isso ele fala, né, que é muito bonito, as pessoas fazem essas desordens por amor ao sistema. Quantas vezes, quando um pai falece, uma mãe falece, ou se ausenta muito, um dos filhos ocupa aquele lugar para manter o sistema? Então, por amor, mas se cria uma desordem, segundo essa ótica. Tantas situações onde, muitas vezes, uma mãe que não teve a própria mãe, quando nasce uma filha, transfere para essa filha toda essa condição de que a filha cuide. E essa filha passa a ocupar um lugar que também não é dela. Então, nós vamos vendo essas desordens. Vocês já viram casais que se chamam um ao outro de pai ou mãe? Eles se chamam, né? A mulher chama o marido de pai, o marido chama a mulher de mãe. Imagina a criança, ela fica olhando, bom, se ela é mãe dele, o que ela é minha, né? E se ele é pai dela, o que ele é meu, né? Tá? Então, essas desordens, segundo ele, e a constelação, ela é muito rica em trazer, em recolocar em ordem essas questões. E ele diz também que a importância de 3 palavras. Ele diz que a gratidão. E nós temos uma palavra aqui, não é, que é muito agradecido, não é? Nós falamos às vezes, agradeço por isso. A palavra gratidão, agradeço, vem da palavra graça. E a palavra obrigado vem de onde? Obrigação, não é? Já na Espanha, onde eu nasci, temos a palavra, como é que se fala? O espanhol fala, como é que ele agradece? Muchas gracias, isso, que é o quê? Da graça, de graça. Então, vamos começar a agradecer, é tão importante. Uma palavra muito que ele fala também é o por favor. O por favor abre tantas portas. E até no dia a dia, as pessoas estão usando cada vez menos o por favor para pedir algo. E um ponto que ele fala que é tão importante também, o sim. Olhar para o passado da nossa história familiar e dizer sim de alma para tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu. Porque a maioria, isso não devia ser assim, eu não aceito isso ter acontecido. Cada vez que você diz não, esse não te acompanha. Quando você olha para o passado e diz sim, você muda o teu presente. Mesmo porque dá para mudar uma vírgula do passado? Não mais. Então é importante esse sim de alma e o respeito também às escolhas dos nossos pais. Muitas vezes os filhos ficam criticando as escolhas dos pais. Então esse respeito é muito importante para colocar em ordem o sistema e a gratidão pela vida. Nós escutamos muitas crianças ainda falando que não pediram para nascer, né? Outro dia ainda uma mãe, meu filho falou, não pedi para nascer. Né? E tanto o Divaldo como o doutor Reinaldo diziam, então, da próxima vez que ele te disser, diga, é verdade, você não pediu para nascer mesmo, você implorou, se ajoelhou, se desesperou, rastejou, por isso que você está aqui. Né? Então, é verdade. Né? Nós pedimos essa oportunidade abençoada da reencarnação. E quando pergunto qual é a melhor encarnação? É esta, é a atual. E se nós quisermos saber o que fomos no passado, é só fazer uma breve análise de todos esses pontos que falamos até agora do nosso presente. Pelo que nós somos hoje, nós podemos imaginar como é que estivemos caminhando do passado até agora. Nós temos, então, na oportunidade dos vínculos, né? E na escola também é muito importante a constelação, porque alguns professores, como eles têm mais cultura, eles têm mais inteligência, mais conhecimento, muitos professores se acham melhores que os pais.
uma coisa é eu ter mais cultura, é ter mais conhecimento, outra é me achar melhor. Quando eu me acho melhor, eu me coloco no lugar dos pais como professora. E aí, muitas dificuldades advêm. Uma alemã chamada Marianne Frank, que esteve no Brasil conosco em abril, ela trabalhou durante muitos anos com crianças da guerra, de várias etnias, dentro da sala de aula. E ela dizia, o professor que tem muita dificuldade com pai de aluno, ele tem que olhar a relação dele com os pais dele. Quando ele resolver trabalhar as questões com os pais, a relação dele com os pais dos alunos melhora. E quando ele entender que cada aluno que chega junto com ele, vibratoriamente, vem o pai e a mãe e toda a alma familiar e acolhe esses pais e essa família do jeito que são, essa criança relaxa e aprende muito mais, porque ela é aceita do jeito que ela é. Aí consegue-se a transformação. Então, dentro da escola, a importância de sabermos a hierarquia. Quem vem primeiro, a escola ou a família? Família. A escola veio depois. Aliás, cada aluno que está ali, só está ali porque os pais trouxeram, ou alguém trouxe. E quanto à adoção, que sempre me perguntam, a constelação é muito linda quando você vê uma constelação de adoção. Por quê? Muitos pais, quando adotam, têm medo que esse filho adotivo saiba quem são os pais. E às vezes até separam, não sabem, não quer saber quem são. Sendo que um filho adotado, ele tem o quê? 2 mães e 2 pais. O casal de pais biológicos e o casal de pais de criação. E a criança fica muito mais serena, muito mais tranquila, quando ela sabe, até quando ela conhece. E ela continua muitas vezes sendo educada, criada, amada pelos pais de criação. Mas ela sabe da história, ela honra toda aquela alma familiar ao qual ela pertence. É muito bonito ver os efeitos dessas consciências ou dessa conscientização. E a constelação na empresa. Muitas vezes nós levamos para o trabalho as questões mal resolvidas na família e na escola. E aí o que acontece? Acabamos muitas vezes transferindo para um chefe a figura de pai ou de mãe, querendo reconhecimento, querendo atenção, querendo aceitação, querendo afeto, não é? E transferimos para os colegas de trabalho, os irmãos, quando temos ou quando não temos. E aí, muita confusão à vista também. Então, existem hoje as constelações para colocar o quê? A ordem na desordem. E muitas outras, né, dentro desse caminho de estarmos juntos, porque uns vamos estimulando aos outros nesse processo de evolução. E aprendemos na doutrina também. O que é trabalho? Toda atividade útil, toda ocupação útil. Então, tudo que nós falamos até agora é trabalho. Cuidar do físico é trabalho, cuidar do campo emocional é trabalho, cuidar do campo mental é trabalho, cuidar do campo espiritual é trabalho, cuidar dos relacionamentos é trabalho e o cuidado com a natureza, que é onde nós chegamos agora nesse roteiro, não é? Quando nós cuidamos, e quando eu falo de trabalho, e de algo do voluntariado, isso para mim é de uma importância fundamental. Trabalhamos já com voluntariado desde os 15 anos, e é um sentimento que ele difere de todos os outros. E é importante dedicar um tempo para algo que você tenha prazer em fazer. E aí você vai ver uma troca, você vai perceber como você se sente. Né? E é interessante que falam meu espírito. Como meu espírito? Eu sou, né? Eu não tenho espírito. Né? Espírito, que tem algumas funções, a função do pensamento. Então é importante não sermos escravos dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando agora tem a ver com agora, com o que eu estou fazendo agora, ou eu estou pensando no passado, estou pensando no futuro? E eu trago o pensamento para o presente. A não ser que a palestra está muito chata, mas aí é consciente que você faz isso. Em vez de vibrar contra o orador, você vai fazer, aí sim, você vai fazer, bom, agora eu vou pensar naquelas férias maravilhosas que eu tirei. Você vai pensar numa coisa muito boa, tá? Mas aí você está fazendo com consciência. Você não está se ausentando mentalmente. Então, o exercício é, durante o dia, onde quer que você esteja, pergunte, o que eu estou pensando? E o que eu estou pensando tem a ver com o momento presente, porque isso vocês já sabem, né? Nós só temos um tempo, que é esse. O passado, quando estávamos vivendo, se é que estávamos, era presente. O presente é presente e o futuro, quando formos viver, é presente. Só tem um tempo para viver. Então, vamos aproveitar. E para que serve o passado, então? É ótimo. Quando aparece uma situação complicada, eu olho para o passado para ver como é que eu já resolvi, ou alguém já resolveu aquele desafio
como diz Adão Nonato, né? Ou futuro, por que serve? Para eu planejar o futuro. Mas não é para viver o futuro, ficar ansiosa por esse futuro e querer trazer o futuro para cá, ou querer trazer o passado para cá. Legal? Então, campo físico, campo emocional, campo mental. Agora, nesse roteiro de transformação espiritual, que a doutrina tão bem, por toda a sua obra, orienta, é o campo espiritual. E como é que nós cultivamos o nosso campo espiritual? Com as contemplações, as preces, as meditações. Teresa d'Ávila, onde ela encontrava Deus? Na natureza, assim que ela dizia. Eu encontro Deus na natureza. Quando você contempla a chuva, o sol, e aí Francisco de Assis, nesse sentido, né? Nós estivemos em Assis, onde ele viveu, ainda a igreja pequenininha, né? Que hoje em dia tem uma grande em cima, tem uma pequena embaixo, mas você ainda sente o campo vibratório de Francisco de Assis. E ele chamava, né, Sol e Lua de irmão Sol, irmã Lua. E o lugar é de uma beleza, é maravilhoso. Então, quando nós contemplamos, existe essa conexão. É diferente nós fazermos uma meditação de concentração, uma meditação mental, e fazermos uma meditação, uma contemplação, uma prece, trazendo essa dimensão espiritual, a consciência de que há uma força, a força que criou todas as estrelas, que criou todo esse universo, também nos criou. Nós somos feitos do mesmo material das estrelas. Então, nessa sintonia, nós vamos ampliando o nosso campo espiritual. Bom, essa é a parte para fazermos individualmente. Aí, Jesus de novo, a porta é estreita. Essa é a porta estreita, essa ninguém pode fazer por mim. Cuidar dessas questões. Não é? E também, não podemos fazer pelo outro. Dá para dormir pelo outro? Nós conseguimos nos alimentar pelo outro? Você consegue engolir pelo outro? Não. Nós podemos facilitar e auxiliar uns aos outros na transformação. Mas essa parte é intransferível. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas, eu quero ajudar meu filho, quero ajudar meu marido, as pessoas querem ajudar o outro. E aí eu pergunto, você consegue engolir por ele? A pessoa diz, não. Mas você consegue. Se a pessoa está com muita sede, você pode fazer o quê? Pegar um copo no armário, você pode encher esse copo de água, colocar na mão da pessoa, colocar na boca, é o máximo. Engolir, só a pessoa mesmo. Então, você pode levar isso para todas as dimensões. Inclusive, agora nós vamos entrar na parte do coletivo. Eu e os outros, vocês e eu. Eu esqueci o nome dela, agora o sobrenome dela é Taylor. Ela é uma neurocientista, até saiu nas páginas amarelas da Veja algumas semanas ou meses atrás, onde ela teve um AVC, ela teve um derrame no hemisfério esquerdo, que foi apagando. Né? Só que como ela é neurocientista, ela sabia o que estava acontecendo com ela. Demorou 45 minutos para ela poder digitar o telefone para pedir ajuda. E ela faz uma palestra, quem gosta, aliás, se puder entrar, ele já está até traduzido no ted.com.br, e vocês põem ali, a neurocientista que curou o próprio cérebro. Demorou 8 anos. E é bonito, é um vídeo de 20 minutos, onde ela mostra o cérebro humano, e ela diz, nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro. O esquerdo é individual, o esquerdo é da linguagem, o esquerdo é do eu, e o direito é o nós, é o coletivo. E ela explica o que ela experimentou nesse tempo que o hemisfério esquerdo foi apagando. Ela se sentia unida a tudo. Ela teve uma experiência, ela é aplaudida de pé no final. É um vídeo que vale a pena vocês assistirem, verem. E o livro dela, né? A cientista que curou o próprio cérebro. Da importância da transformação individual, já que existe uma lei de progresso, e nós acreditamos nas leis naturais, nas leis divinas, nas leis cósmicas. E nessa lei existe uma parte que só você pode fazer. Mas tem uma outra que é muito bom, que é a lei de sociedade. O ser humano é gregário. O ser humano, além do trabalho que ele faz com ele, é tão bom poder trabalhar em grupo, trabalharmos juntos. E aí nós temos, no processo de evolução, um aprendizado que eu gosto muito dentro da doutrina, que ela diz assim, nós podemos ver a Terra como um hospital, uma prisão ou uma escola. Não é? E nós sabemos que muitas pessoas estão em hospitais
fisicamente doentes, mas existem tantas pessoas com a alma doendo, que ainda não chegou no corpo. Nós temos pessoas mentalmente doentes, espiritualmente doentes. Então, não só dentro de hospitais estão as pessoas doentes, assim como nas prisões. Existem aqueles que estão atrás das grades físicas, mas existem tantas pessoas ainda com sentimentos aprisionados, crenças que aprisionam, que limitam a vida da pessoa, não é? Mentalmente também ou espiritualmente aprisionados nos campos das graves obsessões. E nós temos a visão da escola, que é essa, é a que a doutrina tem procurado exaltar, para que possamos ver tudo o que nos acontece como lições que a vida nos traz para a evolução e para o progresso, que é a lei que envolve a todos nós. E se a Terra é uma escola, primeira sala de aula, nós temos família, né? O lar. E aí nós temos a providência divina que traz tantas técnicas para a evolução, né? Tantas dentro da psicologia, existem aí técnicas dentro das terapias comportamentais cognitivas, para aqueles que têm transtornos obsessivos compulsivos. Existem as terapias da psicanálise, junguianas, da psicologia analítica, a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, a psicologia integral. Então, nós temos a largo, hoje em dia, possibilidades de fazermos a nossa trajetória evolutiva. E, como nós temos essa bênção de tantas técnicas, uma que chega até nós, o que chegou há 5 anos atrás, são as constelações familiares, que tem a ver com esse processo agora envolvendo família, que é a primeira sala de aula, envolvendo as constelações na escola, que é o nosso segundo passo fora de casa, e terceiro, que são as constelações na empresa, que é a terceira sala de aula, quando nós vamos nesse processo. E um alemão, chamado Bert Hellinger, ele descobriu, é assim que ele gosta de falar, porque já existia, ele só descobriu, que há muitas desordens nos sistemas familiares. E ele fala de uma maneira muito interessante, não é? Que desordens são essas? Ele começou a observar que nas famílias existem aqueles excluídos. Sabe aquela pessoa que ninguém fala? Depois que faleceu ou que foi embora, se separou, ninguém mais conversa, ninguém mais fala no assunto. Esses excluídos, segundo ele, principalmente suicídios, lembrando que até poucas décadas, se a pessoa se suicidasse, ela não era enterrada dentro do cemitério, era fora dos muros do cemitério, é uma exclusão. Ela jovem, 30 anos mais jovem, você ouvindo, muitas vezes você está renovando as suas células. E outra maneira também de renovação celular, através dos perfumes, dos odores. Aquele cheiro, às vezes, gostoso, né? De um bolo que a mãe fazia ou a avó. Algum perfume, numa época que você era muito feliz e você usava, de novo, você ativa áreas do cérebro que há uma renovação celular. Então, isso já é possível. Deepak Chopra, onde nós estivemos, ele tem um spa que ele comprova, porque ele diz que nós temos 3 idades. A idade biológica, que é o número de vezes que a Terra girou ao redor do Sol, que é a nossa idade, a nossa idade cronológica, a idade biológica, que é a idade das células, e também a idade psicológica, ou para nós a idade espiritual. Então nós temos 3 idades. E ele comprovou a possibilidade de uma renovação celular de até 15 anos. Isso através de exames mesmo. E através do sono, da alimentação e da atividade física. E sabendo também dessas coisas, não é? Que, por exemplo, os átomos da pele se renovam em 1 mês, as paredes do estômago em 5 dias. Então, nós temos aí uma série de conhecimentos hoje para termos essa possibilidade de, com este corpo que temos, prosseguir aí nessa jornada e nessa construção para a nossa vida espiritual. Então, no Evangelho, nós temos a importância de cuidar do corpo e do espírito. E os espíritos são muito claros nesse sentido. Não adianta cuidar só de um ou só de outro. Precisamos que os 2 caminhem para a evolução. Nesse roteiro, além do físico, do campo físico, que nós precisamos cultivar, e todos esses, quando Jesus fala dos talentos, são os talentos que nós temos para cuidar do campo físico. Aí vamos chegar no campo emocional.
Alguém aqui na escola teve aula de emoções? Nós não temos ainda no currículo escolar aula de emoções. Portanto, nós somos analfabetos emocionais. Não é uma constatação? Se eu fui para a escola, eu aprendi a ler e escrever, eu já não sou analfabeto. Mas a pessoa que não foi para a escola, não aprendeu nem a ler nem a escrever, ela é uma pessoa analfabeta. E não é nenhum desdouro isso. Ela é ignorante nas questões da escrita e da leitura. Ué, se eu não aprendi as questões da emoção, eu sou ignorante. A maioria de nós é, porque nas escolas ainda não temos essa matéria. E vamos falar um pouco, então, porque para quem gosta do assunto, tem um livro que chama Quociente Emocional, do Goleman, onde ele descreve mais de 300 emoções. Então, nesse campo emocional, que nós não temos na escola, nós, às vezes, quando somos crianças, vamos começar por um sentimento que eu não sei se aqui na casa nós encontramos, que é o sentimento de raiva. Acho que não, aqui não, né? Não. Mas, às vezes, em outros lugares que não, aqui as pessoas às vezes sentem raiva. Não é? E a raiva, nós somos ensinados aqui. Que é feio ter raiva? É feio. Às vezes a criança está chorando de raiva, e às vezes o adulto fala o quê? A mãe ou o pai fala o quê para ela? Engole esse choro. Mas se o choro era de raiva, ela vai engolir o quê? O choro e a raiva. E vamos engolindo muitas raivas. E a raiva adoece. Vocês já viram a Louise Hay dizendo isso. Né? A raiva, com o tempo, ela adoece. Por que a raiva adoece? Agora nós já estamos falando do sentimento no corpo. A raiva adoece por quê? Porque quando nós ficamos com raiva, a nossa suprarrenal, ela libera adrenalina e noradrenalina. E fica circulando no corpo, essa raiva. E com o tempo, a pessoa muito raivosa, ela adoece, acaba adoecendo. Porque é como um veneno. Não é? Fica um veneno circulando no corpo, aí vem a homeopatia que diz que nós temos um órgão de choque, e aquele órgão muitas vezes é abalado. O fígado acaba também se ressentindo bastante, e pesquisas já demonstraram. Antigamente se dizia, não, essa pessoa que tem uns 5 minutos e explode, essa não vai ter problema cardíaco. Não se falava isso antes? Essa não vai morrer do coração, porque tudo ela explode. Pois é, algumas pessoas achavam que explodindo elas não infartavam, mas vocês sabiam que infarta igual que aquelas que implodem, aquelas que guardam, aquelas que seguram? Então já se chegou à conclusão que implodir adoece, explodir adoece. O que fazer? Vocês não têm nenhuma ideia como fazer? Transformar. Isso. E como é que nós transformamos esse sentimento de irritação, de raiva? Como é que nós fazemos? Existe uma maneira que é também no físico primeiro, que é a transpiração, gente. Ficou com muita raiva? Transpira. Faz uma faxina, vem aqui, pergunta o que precisa fazer e pega umas 2 horas, né? Você transpira muito e depois você vai sentir o cheiro. É fétido. É aquele veneno que ia ficar circulando pelo teu corpo, ele sai pelos poros. Tá? Então, isso que é importante nós sabermos, que o corpo nos ajuda na hora da raiva ou depois. Porque às vezes já me perguntaram quando eu falo isso, mas e se eu ficar com raiva do meu chefe, eu vou sair, né, transpirando, vou sair correndo, por exemplo, fazendo uma corrida? Tem situações que não dá. Ela falou, tá bom, é como aqui, por exemplo. E se me der fome agora, muita fome, eu vou dizer para você, olha, eu estou com fome e vou sair andando para comer? Não, eu reconheço que estou com fome e falo para mim mesmo, olha, daqui meia hora eu como. A raiva é a mesma coisa. Primeiro, vamos reconhecer que temos raiva para transformação. Agora, não posso? Daqui a pouco. Depois que você transpirou, você também, um outro mecanismo que ajuda muito a começar o beabá das emoções, já que nos reconhecemos analfabetos emocionais, nós vamos escrever. Escreve um diário dos teus sentimentos do dia. Ou em tópicos. Hoje pela manhã eu me senti, põe lá. Triste, alegre, contente, põe. À tarde e à noite. Faz um diário para você. Isso auxilia muito. Se você está com raiva, você também pode escrever o fato. O fato. Hoje eu me senti assim, com raiva disso, daquilo. Escreve. Isso eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco num evento de 3 dias no hotel.
Então, você escreve as mágoas, os ressentimentos e as raivas. Escreveu? Dobra, põe no meio da palma da mão e transmite ainda todo aquele sentimento de raiva para o papel. E depois, queima o papel. Tá? Outra coisa em seguida, na frente do espelho, fala como se você estivesse falando para a pessoa. Puxa vida, olha, eu fiquei muito magoado. Eu fiquei. Porque nas questões das emoções, nós temos ainda o hábito de terceirizar, de colocar para você me magoou. Não, eu me senti magoada. Eu fiquei com raiva. Você assume. É muito mais fácil até para o diálogo. Tá bom? Então, nas questões das emoções, nós teríamos aqui muito tempo para falar, mas nós estamos aqui no roteiro. É só para tomarmos consciência e ampliarmos o nosso vocabulário de emoções, lermos sobre as emoções. E um outro sentimento que é muito importante dentro do Espiritismo é o amor. Mas antes de chegar no amor, que é a grande lição de Jesus nesse campo, vamos falar da gratidão. A gratidão você pode, dia a dia, aumentar. À noite, põe um caderninho do lado da sua cama, é o caderninho da gratidão. E toda noite você agradece 5 coisas. Escreve lá, hoje eu sou grata, e você põe. Tá? Pode ser igual algumas coisas um dia que outro? Pode. Mas vai colocando ali. Essa gratidão vai fazendo com que você amplie esse sentimento dentro de você, que é muito próximo agora do amor. E antes de falar de amor, tem pessoas que confundem apego com amor? Quanta gente apegada que você fala, olha, eu acho que você está apegado. Não, é amor. Aí você fala, acho que é apego, é amor. Quantas pessoas confundem paixão com amor? Você vê a pessoa está apaixonada. Não é? E ela diz que é amor. Quantas pessoas confundem obrigação com amor? Interesse